Guadalupe, onde vai ser realizada a Festa da Primavera e a gente conta também com a sua participação. 12:05 agora. Márcio Gomes já está por aqui. A gente vai falar da polêmica da cadeia em Sarandi, a nova cadeia. Bom, nós estamos tentando ouvir a administração em Sarandi. Eles não querem falar. Os moradores do Jardim França falaram. Os vereadores que foram contra essa lei, votaram contra, apenas 2, o Aparecido Bianco e também a Thay Menegazi, foram procurados e vão falar com a gente, inclusive já aqui na nossa programação. Mas a administração permanece em silêncio em relação a isso. Por quê? Porque não é com eles ou porque realmente eles não têm o que dizer? Não sabem o que dizer? Não têm respostas para as perguntas? Fato é que o povo está na bronca, seu Márcio. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você de casa. O povo está na bronca porque o povo não tem respostas. O povo está achando estranho o porquê dessa pressa toda que eles têm. Né? Por que a prefeitura tem tanta pressa? Teve tanta pressa, né? De mandar o projeto para a Câmara, exigir que fosse uma única votação, não falar com os moradores, não falar com os vizinhos, que são os moradores, até os vereadores serem pegos de surpresa. Todo mundo está querendo entender isso, Juliano. Rapaz, essa questão de não conversar com a comunidade, essa questão de não colocar o assunto para ser discutido antes com a comunidade, é que está pesando mais, inclusive, ali na cidade de Sarandi. Aliás, está pesando e muito. A Câmara aprovou a urgência da urgência da urgência da emergência, né? Sessão extraordinária, urgência, votação única e pronto, o prefeito já sancionou. Politicamente, eu acho que lá não dá para mudar mais isso, politicamente. Agora, parece que o Ministério Público deve entrar na parada, né, Márcio? Sim, Juliano. Hoje, às 5 da tarde, já tem horário, inclusive, os vereadores, a Thay Menegazi e o Bianco, eles vão protocolar uma denúncia no Ministério Público, inclusive com a presença dos moradores. Deixa eu mandar um abraço para o Marcos Vieira. Marcos Vieira está comentando no nosso chat, ele está dizendo: hoje será protocolado no Ministério Público a denúncia sobre a Casa de Custódia de Sarandi. Às 5 da tarde, terá uma manifestação pacífica em frente ao Fórum de Sarandi. A Aline Fonseca está dizendo: por favor, ajudem nós, aqui do Jardim França. É um absurdo fazerem um presídio aqui. Tanta coisa que precisa aqui ser feito, posto de saúde, creche e escola, por exemplo. Os moradores estão reclamando isso realmente, de que eles não têm praça no bairro, não tem uma escola, não tem uma creche, não tem posto de saúde, mas cadeia vai ter. E ficaram sabendo em cima da hora. Se os vereadores Bianco e Thay Menegazi não informam os moradores, eles só iam ficar sabendo disso quando o muro da Casa de Custódia estivesse sendo construído. Quando a obra estivesse começando, aí que os moradores iam saber. Porque a prefeitura fez tudo na surdina, sem contar para ninguém, Juliano. E eles não querem falar. Foram procurados pela nossa equipe, a administração, e ninguém quer falar disso, né, Márcio? Não querem falar. Segundo o prefeito, quem tem que falar é o DEPEN. E lá em Sarandi já tem até a piada, que quem manda na cidade não é o De Paula, é o DEPEN. Porque ele diz que é o DEPEN que escolheu o terreno, é o DEPEN que vai atender a imprensa, é o DEPEN que vai falar com os moradores. Então quem manda na cidade não é mais o De Paula. Acho que ele renunciou. Com 8 meses de mandato, ele renunciou. E agora quem manda lá é o DEPEN. Porque o De Paula está escondido. Ninguém consegue falar com o prefeito. Bom, que ele não quer falar com a nossa equipe, a gente sabe, né? Até deu umas entrevistas aí, mas em algumas solenidades, mas vim falar com a gente, e esse é um dos problemas para ser respondido, os questionamentos, eles não querem falar. Mas hoje, agora na parte da manhã, o Márcio esteve conversando com os vereadores que foram contra
esse projeto que foi aprovado por 8 pela maioria na Câmara de Sarandi, mas votaram contra o vereador Aparecido Bianco, que é do PT, e a Thay Menegazi, que é do PL. Que a gente até entende, ó, é um partido de direita, um partido de esquerda, mas como assim? Eles não estão preocupados com isso. E esse pensamento é muito bom para a comunidade. Não pensaram no partido, e sim no povo. Se uniram, votaram contra, foram votos vencidos, porque foram 8 a favor e só os 2 contra. Só que eles devem acionar o Ministério Público para tentar reverter isso na Justiça. E o Márcio Gomes esteve conversando com eles hoje, nessa manhã, e a gente vai falar mais a respeito disso, então, aqui no programa, né, Márcio? Olá, Juliana Pinga, bom dia para você, bom dia para a audiência da Pinga Fogo FM também. Pois é, vamos voltar ao assunto polêmico da construção de uma nova cadeia aqui na cidade de Sarandi. Nós estamos aqui em Sarandi, ao meu lado 2 vereadores, a vereadora Thay Menegazi e o vereador Bianco, que foram os 2 únicos vereadores que votaram contra esse projeto da forma com que foi colocado pela Prefeitura na sessão da semana passada, tá? Vou começar falando com a Thay aqui, sem problema, né, Bianco? Primeiro a dama aqui. Vereadora, esse projeto que vocês discutiram a semana passada foi tudo muito rápido. A população ficou sabendo em cima da hora. Vocês, vereadores, também ficaram sabendo em cima da hora. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Esse projeto chegou com alguns dias de antecedência na Câmara, porém, ao analisá-lo, né, a gente começou a perceber que existiam algumas irregularidades. Prontamente o Bianco também foi até o Jardim França para alertar os moradores, porque também eles não estavam sabendo desse projeto, né? E nós tomamos a decisão de votar contra ele. Nós somos contra a retirada da cadeia do centro. Sim, é muito necessário, né? Ela causa problemas ele também ao entorno, mas a gente acredita que levar um problema do centro para um bairro também não é devido. Então, o que também chamou atenção é que esse projeto, ele não teve discussão pública, ele não teve audiência, ele foi votado em regime de urgência, votação única. Isso causa um pouco de orelha em pé, né? Porque um projeto dessa magnitude, ela precisa ter algumas exigências que não foram cumpridas nesse projeto. É o básico, né? Discutir isso com a comunidade. O vereador Bianco está aqui do nosso lado também. Vereador Bianco, por que o turno único? Vocês já sabem disso? Por que foi apenas uma discussão quando o normal seriam pelo menos mais de uma, já que é um assunto tão importante para a comunidade? Bom dia, seja bem-vindo à Pinga Fogo FM. Bom dia. Na verdade é o seguinte, é a pressa, porque foi 2 situações complicadas. Primeiro que entrou de urgência, né, em sessão extraordinária, e ainda em votação única. Então são 2 urgências numa mesma pauta. Chegou com erro, chegou com problema, faltando documento, e vocês mesmos viram lá que a sessão ela teve que parar porque não tinha documento. É um negócio absurdo. Foi interrompida quase 1 hora, né? Mais de uma hora. Mais de uma hora interrompida. Então, assim, mostra o afobamento, o desespero, o pânico da prefeitura para votar esse projeto. E outra, faltou audiência pública, né? Faltou vários documentos ali, faltou várias situações, e a gente fica muito preocupado, né? E a gente não sabe o que fazer nesse momento, mas acompanha o povo, está do lado do povo. Por quê? Porque a prefeitura tem pressa, o prefeito tem pressa. Mas por que tem pressa? Nós temos aí um problema da cadeia do centro da cidade de Sarandi. Nós somos contra, eu estou lutando há mais de 20 anos para tirar essa cadeia do centro de Sarandi. Tem creche, tem escola ali, mas cobrir um santo para descobrir o outro, tá errado. Aquelas pessoas não tiveram a oportunidade de ir para lá, se tinha uma cadeia lá e morar em volta da cadeia. É uma coisa. Como aconteceu com Maringá. Maringá pegou a cadeia dela e colocou lá na beirinha de Paissandu, né? Por que não colocou na frente no bairro? Porque ninguém quer. E tá certo Maringá. Né, faz o que colocaram fora dos bairros deles, entendeu? Agora, o problema aqui de Sarandi é que está colocando do lado das pessoas que têm aluguel para pagar, pessoas que têm, né, parcelas do Minha Casa Minha Vida. A maioria, 90%, está pagando parcela do Minha Casa Minha Vida. Não dá para aceitar, não dá para admitir o que está acontecendo, naquele local ali. E outra, eu vou falar uma coisa para você que pinga, é o seguinte... Você imagina você comprar um lote, pagar caro, tá parcelado, tá pagando ainda, né? E aí todo mundo promete para você que vai ter creche, que vai ter escola, que vai ter posto de saúde, que vai ter área de lazer. E o que acontece? Passa-se anos, não chega a escola, não chega a creche, não chega a área de lazer, não chega o posto de saúde. Sabe o que chega? Uma cadeia.
Olha, a gente foi. É comovente. A gente foi lá na Assembleia deles, um monte de gente chorando. Chorando. Porque vai desvalorizar o terreno. Com certeza. Então, eles não querem cadeia lá, gente. Eles fizeram uma manifestação ontem, lá, trancaram a rua, levantaram 3 horas da manhã e ficaram até as 9 horas da manhã, né, no ato deles. Eles não querem, eles estão desesperados. A gente pede encarecidamente pro prefeito, põe a mão na cabeça, né? Foi um erro, volta atrás. Não é feio para um homem, né, errar. Não é feio. Ele volta atrás do erro. Tem sempre a oportunidade de voltar atrás. Essa é a hora de voltar atrás. Tem vários locais em Sarandi que a gente viu. Eu e a Thay, a gente já viu vários locais que podem ser colocados lá perto do lixão, né? Pode ser colocado essa cadeia, né? Tem condições de colocar lá. A DEPEN, inclusive, a gente tentou falar com a DEPEN. A DEPEN quer essa reunião com o prefeito e com a comunidade, mas o prefeito até agora não acenou, né? Para que possa ser atendida a comunidade. Não conversa com vocês sobre isso? Não, até agora ele não sentou. Quem sentou foi o chefe de gabinete para conversar com a gente, né? E a DEPEN quer fazer essa reunião e até agora o prefeito não se dispõe a fazer essa reunião. Não atende a gente. Então isso é muito ruim. É muito ruim. Eu dei esse exemplo aqui no programa essa semana de que se eu quiser montar uma... Eu vou citar um exemplo. Eu disse assim, se eu quiser montar uma metalúrgica, dependendo do tamanho, eu preciso fazer, inclusive, o impacto de vizinhança. Eu vou dar um exemplo com algo aqui de Sarandi. Foi construído há um tempo atrás aqui um grande mercado, o estoque atacadista, por exemplo, que eles tiveram que fazer o impacto de vizinhança, ouvir a comunidade em volta. Para a cadeia isso não foi cumprido. Isso não torna esse projeto ilegal, irregular, a ponto de repente, derrubá-lo, isso, vereador? Sim, esse projeto ele veio com bastante irregularidades, né? Não teve impacto de vizinhança, não teve audiência pública, que isso é necessário num empreendimento dessa magnitude. Também no projeto fala em doação de terreno ao Estado, isso também é irregular, né? Não pode se doar um terreno ao Estado, tem que ser uma cessão com cláusula de reversão, porque se no futuro o Estado não utiliza esse terreno, ele volta para o patrimônio do município. Então esse é mais um erro grave, né, que a gente alegou ali no projeto. Outra questão também é a dotação orçamentária. Chegou uma dotação de última hora, né, a sessão foi atrasada mais de 1 hora, e quando essa dotação chegou, na rúbrica tinha um valor irrisório de apenas R$ 106. Então, o município hoje não tem orçamento para fazer uma compra dessa magnitude, né, vai ter que suplementar de outras secretarias, ou seja, vai tirar da onde? Da educação, que já está precária, da saúde, né, então isso também não é possível ser realizado, né, nos dias de hoje, o que estamos passando Sim. atualmente. E também nos chama atenção esse aumento significativo do valor da compra, né? A gente fez um comparativo com o terreno onde foi o Parque de Exposições, no ano passado, ele foi desapropriado em 2023, e lá o terreno é de 32,7 mil metros quadrados, e o valor por metro quadrado era R$ 71,66. Já nesse bairro do Jardim França, que é muito mais afastado, o valor ele está saindo por R$ 104,00 o metro quadrado num local de 20 mil metros, então tem um aumento significativo aí de 45%, né, o que a gente acha estranho em pouco tempo, 2 anos apenas, num local ainda mais afastado. Então, acho que isso exige um mínimo de explicações também. Com certeza, porque gera essa estranheza toda, né? O Bianco, mas a população às vezes pode estar pensando assim, já foi aprovado na Câmara, já foi sancionado, acabou, não tem mais o que fazer. Tem como fazer? Tem como fazer a prefeitura voltar atrás disso aí? Ou já é caso perdido? Tem como sim, ainda não foi comprado o terreno, foi autorizado até esse exato momento, não foi comprado o terreno. E mesmo que ele compre o terreno, se aparecer as irregularidades no Ministério Público, o Ministério Público abrir o inquérito, pode ser voltado atrás. Né? Isso pode acontecer, vai depender da justiça. Até agora, a gente está procurando os meios de sensibilizar o prefeito para que ele veja que cometeu um erro. Tudo bem, volta atrás, vê outro lugar, senta com a comunidade, vamos ver outro local. O pessoal, se você colocar a 1 quilômetro dali, já não tem casa. 1 quilômetro. Gente, para pensar. 1 quilômetro dali não tem casa. Então coloca o terreno 1 quilômetro dali, né? Vai. E outra, tem muita gente aí conversando na internet achando que é terreno público. Não é. Nós autorizamos, o que foi votado na Câmara, autorizando, né? Foi o que foi autorizado, eu e a Thay votou contra, de pagar R$2 milhões para comprar o terreno. Não é R$2 não, gente. É R$2 milhões, prêmio de loteria.
É muito dinheiro para comprar esse terreno. É um terreno particular, né? É um terreno particular. Está sendo comprado da WEG, da construtora WEG. Está sendo comprado esse terreno da construtora WEG. Então, assim, o que a gente entende é que sempre há uma forma, sempre há um caminho. A gente só não dá jeito para a morte. Não é verdade? É verdade. Sempre tem um caminho. Então, assim, se ele quiser, ainda hoje, ele chama a comunidade e ele sai como o herói daquela comunidade. O prefeito vai ser muito bem visto, muito bem quisto, dele voltar atrás. Porque o erro não é voltar atrás. O erro é continuar do jeito que está. Sim, com certeza. O senhor visitou as famílias lá, o senhor visitou aquela comunidade, o senhor viu o desespero deles também, né? Eles choram, as donas de casa choram, desesperadas, né, em pânico, né? Eu comprei essa casa aqui porque falaram para mim que ia ter creche, que ia ter escola, que ia ter posto de saúde. Não tem nem circular, pinga. Não tem a circular, eles têm que pegar a circular de Maringá. Eles reclamaram que falta água constante lá. Falta água constante, já estourou esgoto no bairro. Então, assim... Não tem praça, né? Não tem nada. Nada, não tem nenhum equipamento público. Pensa a senhora que está nos assistindo aí, que tem uma audiência muito grande. Pensa a senhora, pensa o senhor. Você não tem praça, você não tem escola, você não tem posto de saúde, você não tem área de lazer, você não tem nada no bairro. A primeira coisa que eles vão mandar pro teu bairro é um cadeião. A senhora não entraria em pânico também? Com certeza. Então, por isso que as mulheres, as mães, as donas de casa estão chorando, desesperadas dessa situação. Eles estão em pânico. Eu prometo ser a última pergunta, já estou tomando muito tempo de vocês aqui, mas, vereadora, a prefeitura respondeu para a gente o seguinte, que eles não vão se manifestar sobre isso, que quem tem que falar é o DEPEN. Tá? Nós achamos muito estranho, porque é dinheiro da prefeitura, o terreno é na cidade, é a comunidade que está reclamando. É o DEPEN que organiza? O DEPEN exigiu que a prefeitura doasse aquele terreno? Vocês têm essa informação? Olha, eu acredito que o DEPEN tenha feito mais estudos e colocado na mesa o terreno que ele precisa para fazer essa obra, né, grandiosa, mas quem escolhe também esse terreno é a prefeitura, que é ela que está comprando para doar, que também é irregular, né, tem que ceder, novamente, repito. E a DEPEN, ela está aberta a conversar, né, ela falou já com moradores, mas ela precisa que o prefeito esteja presente, né, algum representante realmente esteja presente para que a gente consiga chegar num senso comum. Mas não foi exigência deles, aquele terreno? Não foi exigência deles. É claro que eles fizeram um estudo técnico deles ali, porque eles precisam avaliar se realmente dá para colocar esse equipamento público ali, mas a gente acredita que não é feito um estudo de apenas um terreno para fazer um equipamento dessa magnitude. Então, deve ter mais estudos. Então, por que nosso questionamento é por que aquele terreno em específico, tão próximo à casa das pessoas, literalmente ao fundo das casas, sendo que existem mais possibilidades ali. Um terreno de 20 mil metros, Sarandi, é grandioso o suficiente, contempla mais localidades, então eu acredito que uma conversa é o que todo mundo espera, né? Que o prefeito realmente escute a população que o elegeu, escute também os vereadores que estão ali para trabalhar pelas pessoas, né? Que ele realmente tem essa sensibilidade de poder, ao menos, marcar uma reunião com essa população, com essa comissão. Se vocês analisarem todas as manifestações deles, são pacíficas, eles não estão fazendo algazarras, não estão queimando nada, eles realmente estão pedindo, né, pelos direitos deles, que é pelo menos serem ouvidos. Então, é isso que a gente preza também, que eles possam ser ouvidos pelo prefeito. A gente espera isso. Vereadora, obrigado por falar com a nossa equipe. Um assunto tão polêmico, mas tão importante para a cidade. Obrigado. Tá? Obrigada e obrigado também por essa clareza. Tá certo. Vereador Bianco, obrigado mais uma vez por ter falado com a nossa equipe. Estamos à disposição, que é um assunto que mexe com milhares de pessoas, mexe com toda a comunidade de Sarandi e precisa realmente tornar todas as coisas muito claras. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, quero dizer que estamos com os moradores do Jardim, estamos com qualquer morador dessa cidade, estamos com a cidade de Sarandi. Né? E mais uma vez eu queria colocar para o Juliano o seguinte, nós não queremos a cadeia no centro de Sarandi, mas também não queremos na cadeia do lado da casa das pessoas lá. Não dá para cobrir um santo para descobrir o outro. Isso é verdade. Juliano, tá aí, portanto, os dois vereadores, para ser político tem que ter coragem também. Tem que ter coragem para enfrentar. E nós temos aqui dois vereadores que estão tendo coragem. A maioria não teve esse posicionamento que eles tiveram. Eles estão ao lado da população para discutir esse assunto também. E tomara que isso faça as autoridades, ou a autoridade maior, que é o prefeito da cidade, se sensibilizar com isso também. Voltamos contigo aí no estúdio, Juliano. Pois é, viu, Márcio? Essa é uma das situações. Os moradores estão incomodados porque eles não foram consultados. A cessão ou a doação do terreno foi feito meio que goela abaixo. É esse terreno e ponto final. O município não se preocupou
com os moradores do Jardim França, ali em Sarandi. Chegaram a fazer uma comparação, o seguinte, mas aqui em Maringá nós temos a penitenciário, o complexo penitenciário aqui entre Maringá e Paissandu, e tem um bairro próximo, tem residências próximas, porém elas chegaram depois da construção. Tiveram a opção de morar nas proximidades ou não. E nesse caso aqui é muito diferente. Porque o bairro, as residências, as casas, as moradias, as famílias chegaram primeiro. Chegaram primeiro. E não foram consultadas, a prefeitura sequer foi ouvir a comunidade para saber o que eles pensavam sobre isso. E tem outros terrenos longe de residências? Tem também. Por que a pressa toda? Teria mais alguém interessado na construção da nova cadeia de Sarandi nesse local aqui também? Por que a prefeitura colocou isso para ser discutido às pressas lá na Câmara e não quer falar mais sobre o assunto? Tudo isso vai causando sim estranheza, Márcio. Com certeza. O único que está ganhando nessa história é a empresa que vai vender o terreno. E que aí, até então, vamos dizer assim, a venda do terreno, a empresa não tem nada ilegal, não tem nada irregular. Vender o terreno não tem, para a prefeitura não tem, até então não tem irregularidade nenhuma. Não, porque a prefeitura que quer comprar, e a empresa tem o terreno para vender. A prefeitura quer comprar, então, mas o único que está ganhando é o dono da empresa. São R$2 milhões, que é R$104 a 20 mil metros, pouco mais de 2 milhões, como disse aí o Bianco. Por que da pressa? Por que do atropelo? E por que das mentiras? E a prefeitura está mentindo. Quando a prefeitura diz, mas foi o DEPEN que escolheu o projeto. Lógico, a prefeitura deu, temos essas opções. O DEPEN falou, para nós o melhor é esse. O DEPEN não define qual é o terreno. O diretor do DEPEN não vem para a cidade e fala, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Não é assim que funciona. Joga com a verdade. Não mente para a população. Não engana os moradores. Orininho, enche a tela, por favor, com essa imagem. Juliano, olha o telhado de quantas casas nós temos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Só nessa fileira do meio, que são uma casa para cada lado da rua aí, nós temos mais de 100 casas. Fora as do lado de cá, fora as do lado de lá. E olha que essa imagem, ela está cortada. Essa imagem é a imagem que está no processo lá que a prefeitura mandou para a Câmara. E não tem ali, não consta todas as casas do bairro. Porque tem mais o dobro dessas casas para baixo. Pelo menos. Então, é muita gente. Ontem, um morador deu uma entrevista no programa de rádio do Juliano, de manhã, eu estava lá no Jardim França. Ele falou, Márcio, nós saímos contando pessoas por pessoas. Casa por casa. Deu quase 2 mil pessoas que moram aí e que vão, ou foram, pegos de surpresa com a ideia brilhante de construir um presídio do lado das casas. E como você disse bem, eles não estão tendo a escolha de eu vou comprar uma casa, eu vou alugar uma casa longe do presídio. Não. A casa já está lá. A prefeitura que quis colocar o presídio lá. A pergunta que eu faço é o seguinte... O que será que o prefeito de Paula tem contra os moradores do Jardim França? O que será que eles têm? Porque não pode. Amanhã nós vamos trazer, é que eu confesso que eu esqueci disso. Amanhã nós vamos trazer o recorte do vereador que defende o prefeito lá na Câmara dizendo, não, vocês vão estar protegidos. Imagina quanta polícia não vai ter lá todo dia. Vocês vão estar protegidos. É segurança para vocês. Pergunta para o vereador se ele vai morar do lado da cadeia. Pergunta assim, não vai. Juliano, eu não sei porque o que os moradores do França fizeram para os 8 vereadores e para o prefeito de Paula, mas pelo jeito eles estão com raiva dos vereadores, dos moradores, porque não é possível eles acharem, estamos dando um presente para vocês, vamos colocar 350 presos para dividir o muro do fundo da casa de vocês. Não dá para pensar que isso é uma conquista para a cidade, Juliano. E o pior... Por que o prefeito não vai lá conversar com a população? Por que não se tem uma reunião para falar do assunto, Márcio? Para discutir o assunto? Por que, por exemplo, o prefeito, então,
não faz essa convocação de uma reunião com os moradores, com os vereadores, os que votaram a favor, os que votaram contra, com o pessoal do DEPEN para explicar direitinho isso aí. O Bianco falou que chegou a conversar com o pessoal do DEPEN e o pessoal falou, não, vamos marcar uma reunião com o prefeito junto, mas não consegue marcar uma reunião com o prefeito. Se os caras do DEPEN não conseguem, como é que faz então, Márcio? Eles não conseguem. O Bianco falou que a gente não consegue falar com o prefeito. O Bianco falou isso, o vereador Bianco falou isso, a vereadora Thay falou isso, os moradores falaram isso, porque os moradores descobriram o telefone do pessoal do DEPEN e estão ligando para eles, porque eles foram na sessão da semana passada, os representantes do DEPEN. Segundo os representantes do DEPEN, não é a gente que escolhe, eles deram o terreno pra gente e esse terreno tá legal, tá? Mas pode ser outro? Pode, só que não parte do DEPEN, parte da prefeitura. Prefeito Carlos de Paulo, prefeito, o senhor tem moral aí na cidade, o senhor foi eleito prefeito. Com um monte de BO nas costas, mesmo assim o povo confiou no senhor para eleger o senhor. Então, o senhor foi eleito, o senhor tem moral, o povo gosta do senhor na cidade. Prefeito, volta atrás disso aí. Volta atrás. Chama agora à tarde a Câmara, manda para a Câmara, chama a imprensa, faça qualquer coisa para dizer, vamos pensar num outro terreno. Vai lá no França. Vai lá. Não espera 5 da tarde, que eles vão fazer protesto. 5 da tarde, em frente ao fórum, na Avenida Maringá, lá em Sarandi, eles vão fazer um protesto, os moradores. Eles vão acompanhar lá a vereadora Thay e o vereador Bianco. Eles vão fazer a denúncia contra a prefeitura no fórum, lá no Ministério Público. E os moradores vão estar do lado de fora fazendo um protesto. Prefeito, vai antes, vai agora à tarde lá. Reúne os moradores no bairro e fala, esquece. Rasga a lei, manda a Câmara derrubar a lei, anula a lei. Prefeito, volta atrás, prefeito. É melhor para o senhor, é melhor para os milhares de moradores. Escolhe um outro terreno. Ontem, uma moradora disse no programa do Juliano no rádio o seguinte, coloca 1 quilômetro longe das casas. Põe a 1 quilômetro. Na imagem que nós mostramos ontem lá do protesto, nós temos questão de filmar que para aquela região ali tem muitos terrenos. Escolhe um terreno para lá, prefeito. Terreno? Boa. Olha o tamanho do bairro aqui, Para quem não tem a noção de onde é o Jardim França, eu explico. Aqui, lá na frente é o... Cadê o Jardim França? Aqui, né? Se você pegar mais para esse sentido aqui da imagem, quem está acompanhando para a live, aqui lá na frente, na Jaguaruna, um pouco mais para cá, nós temos o cemitério da cidade, para que você possa ter a noção qual é essa região da cidade de Sarandi que nós estamos falando, tá? Ali fica o cemitério, que é onde está o verdinho aqui, Aqui é o cemitério da cidade, tá? Aqui é a final da Avenida Maringá, onde passa a linha do trem aqui, Então você pega a estrada Jaguaruna, que atravessa a linha do trem e desce a Jaguaruna, né? É isso, né, Ninho? Você desce Jaguaruna, aqui é o Conjunto José Richa, ali atrás, que é o Conjunto José Richa, tá? E esse bairro que tem aqui, olha o tamanho que é o Jardim França, Juliano. Na imagem que nós mostramos agora, foi só um corte, porque o terreno do lado ali, né? Agora, olha o tamanho do bairro, olha quantas casas nós temos, olha quantas famílias moram ali e que vão estar convivendo com a insegurança de ter uma casa de custódia. Deixa eu refrescar a memória de algumas pessoas que às vezes não lembram. Você lembra que um tempo atrás a polícia teve que concretar o chão da cadeia lá de Sarandi, porque eles estavam com medo da cadeia cair de tanto buraco de fuga de presos que tinha? Lembra disso, Denis? Quantas vezes a gente falou sobre problemas daquela cadeia? Porque a casa de custódia não é a penitenciária, que você tem policiais armados o dia todo, aquela coisa toda. A proteção não é a mesma, não, tá? E os moradores vão estar convivendo com isso. Olha lá, aqui é o França e aqui é o Vale Azul. Então não afeta só o Jardim França, afeta a região do Vale Azul, que fica do lado. Aí colado aqui tem o Eco Valley. Essa região é grande de Sarandi. Então isso aqui, vai ser vizinha, a cadeia vai ser vizinha de toda essa região. Quem está acompanhando a live, tá vendo? Né? O Bianco falou aqui, sobre o aterro. Ninguém achou o aterro ali, o aterro ali da cidade. Tá aqui, tá? Pouco mais para frente, subindo lá, Nininho, tem o acesso ao aterro lá em cima. Os moradores falaram, pega uma área para lá. Eu sei o que a prefeitura vai dizer. É que para lá não tem a rede de esgoto.
Entendeu? Por isso que não pode ir para lá. Então, escolhe um outro ponto da cidade. Escolhe do lado do batalhão, que a prefeitura doou o terreno para o Estado, o novo batalhão entre Maringá e Sarandi. Lá não tem casa. Escolhe lá, aquela região. Não vão querer, né? Por que será? Será que é porque a construtora não é a mesma, que tem terreno lá para vender? Tá estranha essa história. Prefeito, volta atrás, prefeito de Paula. O povo gosta do senhor, prefeito. O povo gosta do senhor. O povo votou no senhor. O povo elegeu o senhor. O povo gosta do senhor. Volta atrás, prefeito. O senhor está apanhando que nem um condenado. Está apanhando demais da população. O povo está todo mundo contra. Isso que eles estão fazendo. Todo mundo contra. Volta atrás, prefeito. Alguém que está do lado do prefeito, fala para ele, Valdir Paula, volta atrás. Vamos achar um outro terreno. Tem que resolver o problema da cadeia. Tá. Tem que resolver. Mas não coloca no quintal dos moradores do França, não. Fica feio. Não, e outra. Vamos voltar atrás. Vamos fazer o passo a passo como tem que ser feito. Isso. Vamos propor uma audiência pública. Isso. Vamos verificar quais são as possibilidades de terreno que se tem. Ó, nós temos 3 ou 4 locais ou terrenos, localidades que dá. Com o DEPEN junto participando dessa audiência pública, com os vereadores, permitindo que a comunidade também participe. Vamos fazer no passo a passo, sem atropelar, sem essa pressa danada, porque quando é desse jeito, tudo muito apressado, medo de responder a questionamentos, leva-se a alguém ficar duvidando de que possa ter alguma coisa errada, Márcio. Exatamente. Quando faz, não, puxa, é tudo feito na pressa. O cara fez na pressa, o cara não quer falar, não quer tocar no assunto, não quer responder. Será que tem coisa errada? Leva a gente a duvidar que possa ter alguma coisa não muito legal nisso aí. E eu acho que é o melhor caminho do que responder a um questionamento do Ministério Público em breve, por exemplo, Márcio. Que aí com eles não tem conversa fiada. Não tem lenga-lenga, Márcio. Não. É sim ou é não. Não tem talvez. Ah, não, é que o DEPEN escolheu. Ah, é? Quem foi o fulano que escolheu? Ele escolheu como, por quê, quando, onde? Vamos ver se ele escolheu mesmo. Chama o pessoal do DEPEN lá. É, você que escolheu? Não foi bem assim. Não, mas o prefeito falou que foi bem assim. Então, com o Ministério Público, eu acho que responder os questionamentos deles é bem mais difícil do que o questionamento da própria comunidade lá do Jardim França, viu, Márcio? Ó, o Marcos é morador lá do bairro. O Marcos deu uma entrevista pra gente do rádio ontem. Ele está acompanhando a gente novamente aqui pelo rádio e pela live também. Ele está dizendo assim, números do Jardim França. Adultos, 1.259. 249 crianças e 129 adolescentes. Essa é a população desse jardim. Por que aqui? E por que não lá onde você estava, Neninho, antes? Por que não ali do lado onde vai ser o batalhão da polícia, que vai ser aqui, ó, na divisa, entre Maringá e Sarandi? Olha quanto terreno tem aqui. Por que não aqui? Será que é porque aqui vai sair o condomínio dos ricos? Vai ser um condomínio... Já tem um condomínio aqui, né? Aqui para baixo tem um condomínio bem grande, ó, que entra aqui por Maringá, região da região do Jardim do Madrid, lá na frente, lá. Aqui tem o condomínio dos ricos. Aqui vai sair um outro condomínio dos ricos. Será que é por isso que aqui eles vão construir polícia e bandido? É lá onde mora a comunidade do Jardim França? Porque lá não é um condomínio fechado. Lá não tem as mansões dos ricos. Será que é isso? Aí a gente fica especulando por quê? Porque não tem ninguém com coragem para dizer, não, olha só, é por causa disso. Por quê? Porque está todo mundo escondido. Escondido. Está todo mundo com medo. Fizeram a lambança e agora está todo mundo com medo. Essa lei vai cair, tá? O pessoal do França vai cair. Porque a lei é ilegal. Não teve audiência pública. Não teve. Não teve o estudo de impacto de vizinhança. Não teve. Tá?
O esgoto dessa turma aqui, desses moradores, lá embaixo, vaza. Ontem uma senhora falou na rádio pra gente, volta para dentro da casa. E o esgoto de mais 350 presos, fora os funcionários. Foi feito um estudo para isso ou não? Porque o Ribeirão Pinguim aqui, que fica nos fundos do Eco Garden ali, nós já mostramos aqui nesse programa também. Transborda o esgoto lá de lá e vai tudo no rio. Semana passada estava de novo, os moradores mandaram foto pra gente. Estava de novo. Foi feito o estudo aqui, ó, esse é o ponto. Aqui, ó, Ribeirão Pinguim, ó, para baixo da Otávio Colli lá. Foi feito o estudo para o impacto ambiental que vai surgir isso também? Não foi feito nada disso. Então essa lei não poderia ter sido aprovada do jeito que foi. A última pergunta que eu vou fazer. Cadê os outros 8 vereadores? Será que eles não enxergaram isso? Porque só tem 2 que enxergaram isso, a vereadora Thay e o vereador Bianco. Os outros 8, como é que vocês votam um projeto irregular e ilegal como esse? Como é que aprova um projeto? Como é que o prefeito da cidade sanciona? Não tem advogado na prefeitura, será? E não presta conta pro povo, né? Assim, o que é pior... Pro morador de Sarandi, ele não presta conta pro morador de Sarandi. É? Não presta conta. Eu sou morador de Maringá, Márcio. Só que eu entendi, o meu irmão mais velho, inclusive, o Kiki, ensinou o seguinte, o problema do outro é problema nosso também. Exatamente. Não é aquele negócio, problema seu é seu, meu é meu. Não, o problema do outro é problema meu também. Se ele não consegue se defender, eu preciso dar uma força, eu preciso ajudar. Quem que é o líder do prefeito na Câmara? É o Balaco. Fábio Balaco? Isso. O Balaco não era líder do prefeito na outra gestão? Não. Era também. Era também. É. Ô, Fábio Balaco, vai conversar com o povo do Jardim França. Eu me lembro um dia que você veio aqui na rádio, pediu para mim gravar um vídeo pedindo voto para você na primeira eleição, lembra? E eu gravei com toda a satisfação. E não foi por isso que você ganhou a eleição. Não foi pelo meu vídeo. Mas foi porque o pessoal botou fé em ti. Botou fé. E continuou botando fé que você foi reeleito. Mas eu, nesse momento, não vendo você conversar com o povo e ouvindo o povo do Jardim França, me dá, sabe aquela sensação de arrependimento que a gente fala, se arrependimento matasse, hein? Sabe? Uma vontade de gravar um novo vídeo e falar, Balaco, eu retiro tudo que eu disse. Eu tenho que pedir perdão para a turma de Sarandi, que às vezes teve 1 ou 2 aí que votou. Fala, Juliano, eu vou votar, não tem vereador mesmo, vou votar nele. Não faz isso, Balaco. Vai conversar com o pessoal do Jardim França. Vai ouvir o pessoal. E não precisa ter medo, não, que o pessoal já mostrou lá que são pessoas do bem. Nos manifestos que eles fizeram, eles mostraram que são pessoas de bem. Que eles estão dispostos a ouvir. E era isso que eles queriam ter ouvido antes. Faz isso, bichão. Faz isso. É um cara ligado à igreja, à família, não é? Pelo menos nas postagens da internet. Eu creio que é. Eu creio que você não mente, não. Mas vai lá conversar com o pessoal. Vai lá conversar com as famílias. Vai lá ouvir o que o pessoal do Jardim França tem. Você é líder do prefeito, fala o prefeito de Paula, vamos dar uma segurada, vamos voltar atrás disso. Vamos começar do zero e vamos no passo a passo tudo de novo. Vamos pelo caminho certo agora. Eu acho que é melhor. Tem problema nenhum. Errar e voltar atrás. É melhor corrigir agora que ainda dá tempo, viu, Márcio? Juliano, Ediane Cons está dizendo assim, presídio no França não. Procure em outro lugar para fazer, longe das casas. O Marcos Vieira, o ônibus que passa no bairro é a linha metropolitana de Maringá, porque o ônibus Sarandi não tem. Tá? O Daniel França, tem irregularidade, o descarte do rio que nós falamos, vai tudo para o rio, lá embaixo vira uma carniça, é verdade. O dia que nós fomos lá, eu e o Nini ficamos com aquela carniça, aquele cheiro, uns 2 dias, né, Nini? Sapato tem que jogar fora, fizemos uma matéria lá. A Cíntia Viviane está dizendo, aqui no Jardim França falta água direto, é um descaso total. É disso que a população está precisando. Eu dei o exemplo agora há pouco na conversa com os vereadores, Juliano. Eu fui procurar saber. Aquele mercado que tem ali, eu citei o nome, Estoque Atacadista. É do mesmo grupo do Cidade Canção aqui, que agora é Amigão. Eles instalaram um mercado lá. Para a prefeitura autorizar, eles tiveram que fazer o estudo de impacto de vizinhança,
tiveram que conversar com a comunidade em volta para criar um mercado para gerar emprego e pagar imposto na cidade. Para gerar empregos, para pagar impostos, o mercado teve que fazer tudo isso. Agora, para pôr a cadeia, o prefeito quer colocar goela abaixo e não exigiu ou não apresentou o estudo de impacto de vizinhança, não fez audiência pública para discutir com o povo, e aí está aí, o povo fazendo protesto, dizendo, presídio aqui não. Prefeito de Paula, não é por nós não, prefeito, não é por nós. Se o senhor mudar de ideia, não é mérito nenhum nosso, não. Mas muda de ideia, é pelo senhor mesmo. Eu já falei, esse povo que votou no senhor. O senhor foi eleito prefeito da cidade. Aqui tem eleitor do senhor, prefeito. Acho que se o senhor olhar essa imagem aqui, o senhor vai falar, esse aqui eu sei que votou em mim, aquela ali votou em mim, esse povo votou no senhor. Volta atrás, prefeito. Fala para a Câmara, esquece, vamos rasgar isso aqui, vamos derrubar essa lei, esquece, vamos achar um outro lugar, vamos discutir com a população. Mas no França, não. O pessoal não merece não, viu, Juliano? Vai ser mérito do próprio prefeito se ele voltar atrás e decidir seguir pelo caminho certo, né? O pessoal vai falar, não, o prefeito ouviu a gente. Foi por um caminho errado, mas voltou atrás e pegou o caminho certo e pronto. Que ainda dá tempo. 12:46 agora. Chama o pessoal lá, vai lá no Jardim França, eu tenho certeza.